Esperar alguém entrar também. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor a todos. É com alegria que estamos iniciando hoje esse projeto que veio com o intuito de transformar vidas através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra. E nesse nosso primeiro episódio, nós estamos com um tema que é saúde mental à luz da Bíblia. E para falar sobre isso, estamos aqui nós três. Meu nome é Alifer Matana, eu sou membro aqui e presbítero na Igreja Assembleia de Deus Missão, Igreja do Campus de Brasilândia, de Minas, e tenho curso de básico em teologia, estou iniciando também um bacharel livre em teologia. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui também dois membros da nossa igreja, irmã Juliane, presbítero Wesley. Pode se apresentar para o pessoal aí? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Juliane. Eu faço parte aqui do grupo do Assembleia de Deus Missões, Chapada Gaúcha, Campus Brasilândia. E no momento estou cursando psicanálise e educação física, né? Uma junção aí para cuidados do corpo e da mente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Wesley, sou aqui presbítero da Assembleia de Deus Missão também. Tenho aí o curso médio em teologia. Estamos aqui para aprender e passar algumas informações também em relação a esse tema tão importante. Então, como eu falei, o nosso tema hoje é saúde mental à luz da Bíblia. E antes de começarmos, eu queria ler um versículo que será o nosso versículo tema, que se encontra em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, no seu capítulo de número 5, e apenas o versículo de número 7, que vai nos dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque a saúde mental, muitas vezes, nós não estamos entregando o que nós deveríamos para Deus, entregar nossas ansiedades para Deus. E nós vamos falar justamente sobre isso aqui, porque Ele é quem transforma nossas vidas. E eu gostaria que nossos irmãos, primeiro o presbítero Wesley, depois a irmã Juliane, falasse para nós sobre o porquê, qual a importância desse tema nos dias de hoje, nos dias em que vivemos hoje. A saúde mental, ela ganhou uma proporção muito grande após a pandemia, né? Onde nós passamos por esse momento complicado, difícil, onde perdemos muitas pessoas, e ela ganhou um grande destaque, né? E hoje dizem que é o mal do século, né? A saúde mental. Antes, na pandemia, há uns anos anteriores, a gente se preocupava tanto, né, em cuidar do nosso físico, né, do nosso bem-estar social, físico, e não cuidávamos, né, da nossa saúde mental. E hoje podemos ver que por não cuidar, por negligenciar a nossa saúde mental, vemos muitos, né, suicídios, jovens e adolescentes, crianças crescendo e já crescendo com esse alto índice de ansiedade, esse alto índice de imediatismo, né? Eles querem resolver tudo antes, eles não esperam o tempo correto. E isso vai prejudicando. E se a pessoa não está bem, ela não consegue conviver, né, em uma sociedade, não consegue tratar os outros bem. E isso é importante. Hoje aprendemos um pouco aqui para que nós venhamos, nós cristãos, né, pessoas que estão nos acompanhando, venham aprender um pouco para cuidar, né, dessa saúde mental. Amém. O irmão falou bem aí sobre que depois da pandemia, né, que esses índices aumentaram muito. E, irmã Juliane? Sobre esse assunto, saúde mental, há pesquisas de que do ano de 2024, início de 2025, a palavra ansiedade foi uma das palavras mais pesquisadas nas redes de busca, mais que família, mais que trabalho, mais que esporte, mais qualquer outro assunto. Então, percebe-se que há um índice muito alto dessa doença, né? Uma doença mental
que acaba prejudicando, e isso se dá ao acúmulo de situações não resolvidas, que com o passar do tempo, quando não conseguimos resolver na hora, isso acaba nos recalcando para dentro e não expõe. E o acúmulo disso vem às situações. Isso aí. Nós vamos passar agora para alguns tópicos que nós temos aqui, para nós conversarmos e debatermos sobre ele. Vocês que estão assistindo aí, podem ficar à vontade para, nas mensagens aí, participar conosco nos comentários, deixar perguntas relacionadas a esse tema, que vão ajudar vocês ou algum familiar. E dentro, no decorrer da nossa conversa aqui, nós vamos encaixar essas perguntas suas e vamos responder aqui de acordo com o conhecimento que nós temos aqui. E é de muita importância para a participação de vocês, porque vai deixar com que a live fique melhor, aconteça de uma forma mais tranquila. No decorrer aqui pode ser que aconteça alguns erros da nossa parte, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, e todo mundo aqui é tímido também, mas nós estamos fazendo isso buscando o crescimento do reino de Deus, buscando alcançar vidas através da palavra. Amém? Então, deixe as perguntas de vocês aí e podem participar, comentários. Se alguém de vocês quiser deixar aí algum testemunho que vocês já passaram na sua vida, na sua família, podem deixar também. Nós vamos estar falando aqui sobre o áudio. Vai falando aí também se está bom, se não está, para a gente ir adequando aqui as coisas. Beleza? E para iniciar aqui os nossos tópicos, o primeiro tópico que nós temos aqui é o que é saúde mental à luz da Bíblia. Esse primeiro tópico que eu vou falar sobre ele, os irmãos depois se quiserem complementar alguma coisa podem complementar. O que é saúde mental à luz da Bíblia? Primeiro nós temos que saber que na Bíblia não existe o termo saúde mental como nós conhecemos ele nos dias de hoje. Porém, nós vamos ver textos relacionados a isso, que falam sobre isso, que contam histórias sobre as pessoas que tiveram ali suas guerras mentais, pessoas que não tinham Deus e tiveram guerras mentais, mas pessoas também que tinham Deus na sua vida, que eram usadas por Deus e também tiveram guerras mentais. Então, o primeiro ponto é dizer que quando vocês têm um problema psicológico, não é porque a pessoa está sem Deus. Mas agora, viver com aquele problema psicológico é que talvez esteja o ponto que a relação que a pessoa tenha com Deus não está tão aprofundada. Como aqui nós lemos no versículo, o tema que nós lemos aqui, nós vamos ver que nós precisamos lançar as nossas ansiedades até Deus. Tem outro versículo que vai dizer que Jesus vai dizer: vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E a primeira pergunta que pode vir na nossa cabeça, na sua cabeça aí, beleza, mas como eu vou até Deus? Como eu vou lançar isso até Deus? Como eu vou chegar a Ele e deixar isso para Ele? Como eu vou entregar isso para Ele? E o nosso intuito é que ao final dessa live aqui, você descubra a resposta para isso. Porque nós vamos ver que é muito fácil nós entregarmos tudo para Deus. O problema é que nós deixamos difícil. O problema é que nós, quando temos um problema, vou citar um exemplo aqui, quando alguém tem uma discordância amorosa, uma desavença amorosa ali, ou qualquer desavença que tenha, por exemplo, a pessoa poderia primeiramente orar, se ajoelhar e falar com Deus, mas a primeira coisa vou sentar o pé na cachaça, vou para um boteco lá, escutar um sertanejo, esquecer os problemas. E isso vai virando mais problemas, porque aí no outro dia, principalmente em cidade pequena, como nós vivemos hoje aqui, a pessoa, fulano de tal, estava lá com dor de cotovelo, se moendo. E as palavras das outras pessoas machucam. Então nós vamos ver aqui que falar com Deus primeiro, lançar sobre Ele primeiro as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas tristezas, é o que traz o real sentido para a nossa vida. E, como eu disse, a Bíblia não fala sobre esse termo saúde mental, mas ela vai nos contar diversas histórias de pessoas que passaram por isso.
E nós vamos ver pela Bíblia que nós somos pessoas tricossômicas. O que é isso? Nós temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo, essa matéria aqui que veio do pó e vai voltar para o pó também. Nós temos a nossa alma, que é o que comunica com todas as coisas ao nosso redor aqui na Terra e é o que comanda as nossas emoções. E nós temos o nosso espírito, que é aquilo que comunica diretamente com o sobrenatural, com o espiritual, com Deus. Se nós deixarmos o nosso corpo tomar de conta, nós temos um alto índice, um alto risco de cair no pecado. Se nós deixarmos simplesmente a nossa alma tomar conta, nós temos um alto índice de que o nosso mental, as nossas emoções não funcionam direito e nós não conseguimos controlar ela. Mas o nosso espírito é que tem que comandar e ser a maior parte de nós para nos comunicarmos com Deus em todos os momentos. Bem, se os irmãos tiverem alguma pergunta sobre isso, sobre esse tópico, já pode deixar aí que nós vamos responder aqui. Os irmãos querem complementar, falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo. Eu acho que dá para complementar e dizer assim, que geralmente as pessoas que têm esse tipo de situação não buscam meios, principalmente de comunicação, porque hoje é difícil assim até você encontrar pessoas que realmente falam aquilo que naquele momento você está necessitando. Talvez procura um amigo ou um familiar ou alguém para desabafar e acaba ouvindo críticas que naquele momento não é a melhor opção. E a pessoa que já estava deprimida degrada cada vez mais. Então, o que nós estamos querendo trazer aqui assim, não somos perfeitos, mas que a palavra de Deus é. Então, a partir do momento que temos essa opção de buscar, e ainda mais com pessoas que têm uma relevância de conhecimento sobre esse assunto, é edificante esse tipo de conversa. Então, se caso alguém esteja passando por esse tipo de situação, cuida com quem fala, cuida com quem anda, cuida dos lugares que frequenta, porque tudo isso ou aumenta ou diminui. Então, aí é a hora, mesmo que a cabeça está ali atormentada, mas é importante parar, refletir antes de tomar qualquer decisão precipitada. Sim. E você que está assistindo a live aí, conhece algum amigo, nem que você saia alguns minutinhos, mas compartilha com eles. Compartilha sobre essa live, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para muitas pessoas, não só para a própria pessoa, mas para ajudar outras pessoas também. E o nosso intuito aqui hoje é realmente esse, que o máximo de pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e nós buscarmos realmente ajudar a nossa geração, que é uma geração que não está bem emocionalmente. E nós temos que buscar ser pessoas emocionalmente fortes em Deus, porque Ele é a nossa força. Amém? O segundo tópico, gostaria que o presbítero Wesley falasse sobre ele, ansiedade e medo. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre ansiedade e medo? Bom, presbítero Alex, como a nossa irmã Juliana aqui relatou, né? Há diversas pesquisas em relação sobre ansiedade. Essa palavra tomou uma proporção muito grande ultimamente, né? Tem muito se pesquisado, mas é algo que não acontece não é de hoje. É algo que já acontece há muito tempo atrás. Nós podemos ver, né, na própria Bíblia mesmo, pessoas, né, personagens que viveram momentos de angústia, momentos de ansiedade, mas souberam sair disso. Hoje estamos vendo escolhas erradas, né? Isso é comum em nosso meio, não podemos ser hipócritas em dizer que nunca tivemos ou que poderemos ter um dia, né? Mas o caminho, às vezes, a se tomar, a decisão a se tomar é que interfere, né? Você citou em relação, muitas das vezes a pessoa está lá, angustiada, com aquela ansiedade, ela toma a pior decisão, né? Ir lá, beber, passar vergonha, muitas das vezes no ambiente. Em alguns casos até usar drogas, Usar drogas, entorpecentes. ser motivo de chacota na cidade, e a gente mora numa cidade pequena,
e isso interfere. Há certas consequências que não podem ser consertadas, né? Ontem eu estava acompanhando em São Francisco, teve um jovem, né? Tinha ali seus 30 e poucos anos, né? Quase 40, né? Aparentemente, né? Saudável, sorria para todo mundo, teve uma crise de ansiedade e tomou muito medicamento e acabou trazendo a morte, né? Mas se ele às vezes tivesse aqui, né, uma oportunidade de assistir uma live dessa, né, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ele poderia tomar outro rumo. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, se você tiver sua Bíblia em casa, abra. Pode Ou abrir no celular também, a né? Bíblia online aí, quiser acompanhar, é importante. Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E o verso 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está a melhor decisão, né, para quem você, se está passando por isso ou um dia passar, a melhor decisão é confiar em Deus. A Bíblia diz que não podemos estar inquietos, ansiosos por coisa alguma, né? A gente pode ver que esse imediatismo que vemos hoje, as redes sociais interferem muito nisso. São boas, mas interferem muito. Onde tem muitos jovens que veem outros jovens conquistando muitas coisas na flor da idade, vê muita coisa e quer aquilo também, fora do tempo. E a Bíblia nos ensina também que tudo tem seu tempo determinado, né? Todos nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos desse versículo. E esse imediatismo traz sérias consequências, né? A gente pensa no amanhã e não confiamos em Deus. Queremos controlar a nossa própria vida. E a palavra está nos ensinando que devemos lançar sobre Ele, né? Foi o tema aqui, o texto tema, 1 Pedro 5,7, que a Bíblia nos ensina a lançar sobre o Senhor, confiar nele, porque Ele tem o melhor para nós. O versículo 7 aqui diz que a vontade dele excede todo o nosso entendimento. Nós não imaginamos, mas Ele tem o melhor para nós. Bastamos nós confiarmos nele. E como eu falei, a ansiedade ela não vem de hoje. Podemos ver lá em Salmos 13:1, quando Davi está ali, ó Senhor, eu estou em profunda tristeza. O Senhor se esqueceu de mim. No verso 2 lá ele fala. Mas no verso 5 ele já continua. Que quando ele está falando com Deus, quando ele está orando, Deus o conforta. E ele fala, é na sua benignidade que eu estou confiando. Né? O Senhor conforta o coração dele. E é isso que queremos ensinar para você que está aí. Né? Nós aprendemos isso. Que para nos libertarmos disso, para que não tomamos decisões erradas, temos que orar, confiar no Senhor, agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós. E Ele fará grandes coisas na nossa vida. Só basta você confiar. Confiar. E aqui, junto com o tema ansiedade, tem um medo. O medo é um dos sintomas, um dos principais sintomas da ansiedade. E é normal ter medo. Não é fácil, mas é normal. Podemos ver na Bíblia também, quando relata os discípulos, os próprios discípulos que andavam ali perto de Jesus, né, lá em Mateus 8 relata sobre isso. Os discípulos estavam em meio à tempestade, Jesus dormindo no barco. E a Bíblia diz que eles tiveram medo de morrer.
mesmo com o Mestre, mesmo com Jesus dentro do barco. A solução perto A deles. solução perto deles, eles tiveram medo. E eles chamaram Jesus, Jesus chamou eles de homens de pequena fé. Jesus levantou, acalmou a tempestade. E isso que devemos aprender, né, com esses discípulos. O medo é normal, mas quem está conosco é Jesus. E Ele cuida, Ele acalma a tempestade. Não tenha medo do que você está passando, os obstáculos, os problemas. O Senhor, Ele quer te ajudar. Ele está do seu lado. Então só continue perseverando, continue caminhando, que o Senhor, Ele vai te abençoar. Amém? Amém. E aí nós vemos aí que, igual nós já citamos, né? Às vezes nós buscamos as soluções em outras coisas. E até mesmo em remédios, e não dizendo, falando contra os remédios, porque os remédios ajudam muitas pessoas, mas até uma pesquisa do Dr. Augusto Cury, não sei se vocês conhecem, mas se não conhece, pesquisa aí, foi ateu, hoje é cristão, se converteu, e ele vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que as pessoas e os médicos estão receitando remédio para as pessoas sem tentar entender as pessoas e buscar uma solução que seja mais viável do que fazer com que as pessoas sejam dependentes de remédios para o resto da vida. Então, essa é uma realidade. A irmã Juliana quer comentar algo sobre? E só complementando aí também essa questão do remédio, igual o presbítero que ele mencionou, não estamos dizendo que o remédio não se deve tomar, muito pelo contrário. A ajuda médica, né, de um profissional acompanhar sempre é muito bom. Só que é 50% do tratamento. Então, os outros 50% depende da pessoa. A pessoa tem que querer. Porque o remédio, ele te dá uma satisfação ali imediata, ele alivia o sintoma. Mas à medida que o efeito do remédio passa, o sintoma volta. Então, a pessoa, em meio a esse tempo, ela tem que buscar outras formas também. Porque tem associado junto, né, atividade física, talvez a pessoa está sedentária, ou pensa que naquele processo melhorou e volta à velha rotina, repete vive, né, momentos repetitivos cotidianos que já vinha fazendo anteriormente, que não fazia bem, só que a pessoa não se liga que é a hora de virar a chave e mudar. Então, associado ao medicamento, também tem a autoajuda, a pessoa própria querer e buscar e fazer coisas diferentes. Amém. E podem ir comentando aí, pessoal. Podem deixar perguntas aí, não importa. A gente vai tentar aqui do nosso conhecimento responder essas perguntas. Se eu não conseguir, ele consegue. Ou a gente anota e faz outra live só para responder as perguntas. Justamente. Agora o nosso terceiro tópico, a irmã Juliane vai estar falando para nós, e depressão e tristeza profunda. O que as Escrituras, o que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre depressão e tristeza profunda? Antes de atentar nesse tópico, só para entender uma coisa, que a nossa mente, nós vivemos em 3 estados, né, que temos passando pela nossa vida, que é o passado, o presente e o futuro. Então, a mente ansiosa, ela tem excesso de futuro. A mente depressiva, ela tem excesso de passado, que é arrependimento, e o futuro, ansiedade de coisas que ainda não aconteceram. E temos o nosso momento presente, que aqui é que há dificuldade de viver, que a pessoa não consegue se concentrar no dia de hoje. Sempre está preocupada ou com o futuro ou arrependida por algo no passado que poderia ter feito diferente e não fez. Então, o que acontece? O passado não podemos mudar, mas podemos aprender com ele, aplicar no presente para que o nosso futuro seja mais tranquilo, que possamos chegar lá de forma eficiente. E aqui na terceira toca, falando sobre depressão e tristeza profunda, tem mencionado aqui no livro de Jó, no capítulo 3, no seu versículo 11, que diz assim: por que não morri, eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Aqui nesse versículo mostra que Jó teve um desejo profundo de morrer, depois de ele ter perdido tudo, toda a sua família, toda a sua riqueza. Então, naquele momento, ele não via solução. E diante de várias situações que vêm decorrendo, até mesmo aqui na nossa cidade, é uma pergunta que eu sempre faço: que tristeza é essa
que só a morte resolve, né? Então é hora da gente parar e refletir que dor é essa. E só para entender o que é a ansiedade. Às vezes a pessoa tem uma crise de ansiedade muito forte e a gente pergunta, mas o que aconteceu? O que você sentiu antes? Eu não sei, eu não senti nada. De repente, eu só dei a crise. Lembrando que a ansiedade ela não surge do nada. Elas são situações e acúmulo, né, de situações mal resolvidas que ficou recalcado no seu subconsciente. Dentro da psicanálise, isso é explicado que são problemas que envolvem o desenvolvimento do cérebro, que está ligado tanto às amígdalas, ao córtex cerebral, hormônios, né? A pessoa também tem um descontrole hormonal, que é uma queda drástica de dopamina e um excesso de cortisol. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu de repente, ela já vem desencadeando ao longo do tempo. Então, quando essas situações mal resolvidas elas vêm à tona, porque antes disso, no momento em que ocorreu aquela primeira situação, a pessoa não resolveu, não soube lidar com a situação, ou não soube dizer um não quando deveria dar, ou fez alguma coisa apenas para agradar a outra pessoa, e aquilo foi acumulando, acumulando. Então, isso é recalcado na sua mente subconsciente e fica ali, travado, esperando momentos oportunos para que ela possa vir à tona. Então, nesse momento que ela vem à tona, de forma assim inexplicada. Não é um do nada. Ela apareceu alguma situação que deu aquele start para que aquilo que estava guardado, que foi recalcado, viesse à tona. Então está aí a crise de ansiedade. Só que isso é importante você observar quando acontece a situação, você analisar. Qual o problema que eu estou passando agora? Né? Se você está vivendo algum tipo de situação, é financeira? É conjugal, é dentro da família, é com o irmão, é com a avó, é com a esposa, é com a sogra, é no trabalho. Então é importante você escrever realmente, tenha seu caderninho de anotação e passe a anotar, e anotar esses pilares, né? E dentro de cada pilar você poder descrever situações e realmente encarar o problema. Porque a pessoa às vezes tem dificuldade de encarar o problema com medo do resultado. Medo de fracassar, medo de errar, medo de crítica. E só lembrando que a saúde mental sua, o ponto de partida é seu. Por mais que tenhamos outras pessoas que nos ajudam, que nos aconselham, ou um profissional que nos indica, por exemplo, um medicamento de ansiedade e depressão, ou uma conversa com um terapeuta, um psicólogo, né, ou outro profissional na área da saúde que cuida disso, mas a gente também tem que expor, falar e buscar outras maneiras de poder corrigir. E aqui nessa passagem de Jó, eu percebi que ele teve um desejo profundo de morrer. E isso acontece para as pessoas né, que cometem suicídio, só para voltar aí um pouquinho ao assunto, porque o suicídio, quando chega né, a esse ponto, ele não é só o ato. O suicídio ele tem fases. Ele tem a fase do pensamento, tem a fase do planejamento, tem a fase da tentativa e o ato, né? Já executado. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas vamos voltar. Então, assim, realmente buscar ajuda é importante. Só que eu tenho observado, e até a gente tem comentado aqui também entre a gente, que esses índices de casos que têm acontecido aqui na nossa cidade, né, que a nossa realidade, como diz, a gente tem que começar por aqui mesmo, tem acontecido em homens. Mulheres, sim, teve várias tentativas, mas o ato foi com homens. Então, tipo assim, jovens e homens, né? É aonde vemos que tem uma resistência maior de buscar ajuda. Porque mulher conversa muito. Mulher encontra, fala da vida, fala do marido, fala não sei o quê. Então, só que assim, a gente sempre busca uma forma de ter uma ideia, um start, uma busca de melhorar. Ou às vezes até o próprio desabafo ajuda a aliviar. E já o homem não. O homem segura, porque eu sou macho. Eu não falo, não conto da minha vida para ninguém e não demonstra fraqueza, né? Porque talvez para o homem até seja mais difícil por conta disso, por ser o provedor da casa, por ser o homem ali, ele não vai levar e buscar ajuda. Então, esse acúmulo é difícil de lidar. E geralmente essas pessoas que sofrem disso, elas se vestem de uma máscara, né? Uma máscara assim, que está tudo bem,
que não estou sentindo nada, a pessoa pergunta se está bem, está bem. E é difícil realmente de você olhar para uma pessoa e perceber nela que ela está passando por algum tipo de situação. Posso dizer que é impossível. Você olhar para uma pessoa e de cara você já saber que ela está passando. A não ser que ela demonstre sinais. Tipo, eu não aguento mais isso, não aguento mais essa situação na minha vida, estou passando por uma situação assim, devo para esquecer os problemas. Então, tipo assim, a gente tem que começar a analisar e ler as pessoas, o comportamento das pessoas. Sabe? Então, eu sempre busco isso, porque eu falo, todo mundo já teve um problema, todo mundo já teve um trauma, todo mundo já passou por uma situação difícil. A diferença é como nós encaramos isso. Esse eu acho que é o grande start aí para iniciar uma forma de tratamento. Então, nós estamos aqui estendendo a mão para quem está aí vendo isso e, nesse momento, sinta que necessita de ajuda. Talvez não vá ali no postinho de saúde, porque talvez não temos tantos profissionais que atendam tantas demandas da nossa cidade. E lembrando que não é só aqui dentro de Chapada Gaúcha, nós estendemos também para as comunidades que o acesso é ainda mais difícil, né? Então, nós estamos daqui estendendo a mão e realmente vamos aprofundar mais nesse assunto e buscar formas, trazer mais profissionais para estar falando sobre isso, divulgando trabalhos, buscando a parte social também, porque eu acredito que tem pessoas que talvez não procuram porque já pensa na parte financeira, porque realmente se fazer um tratamento psicológico é caro. Você chega lá com uma forma que o analista olha para você e fala, não, você vai precisar de uma sessão por semana, enquanto que a sessão é 150, 170 reais, 200 reais. Então, como uma pessoa de baixa renda, ou que não está no seu planejamento familiar, vai desencadear de um valor assim toda semana, né? Então, é difícil, realmente. Então, é aí a hora que eu acho que a pessoa tem que procurar também por outros meios. E hoje, um dos meios que está acessível a todos é aqui, é o celular. E às vezes a pessoa vê acúmulo de informações na internet, comparações, porque as redes sociais, elas só mostram o resultado, elas só mostram o lado bonito, elas só mostram o topo, mas não mostra o processo, como foi. Então, às vezes, a pessoa se compara. Então, usa a sua ferramenta para realmente procurar algo que vai melhorar a sua vida. Em vez de passar ali momentos vendo só coisas que não te edifica, procura ouvir um podcast, procura ouvir uma pregação bíblica, procura ouvir ou livros. Às vezes não tenho condição de comprar o livro, mas no YouTube tem muito audiobook. Nós temos aqui também livros aqui do Augusto Cury, que fala sobre desenvolvimento pessoal e mental, que tem muito audiobook. Você pode pôr seu fone e dormir ouvindo, sabe? E realmente aplicar. E no momento que pegamos a Bíblia para ler, que pegamos um livro para ler, não é só ler de forma superficial, é estudar, é executar, é pôr em prática o que está ali escrito. Porque o autor, a pessoa que escreveu aquilo, ele já vivenciou ou já teve algum tipo de experiência e ali está mostrando a superação. Então, se está no livro é porque já teve um processo e já teve um resultado. Então, é só aplicar, né? Só que, como o presbítero Ezio Alves disse, na questão de buscar a Deus, não é só uma vez. É você perseverar, é você buscar com intensidade, é repetir. Porque a nossa excelência, assim, nós buscamos a nossa excelência, seja no trabalho, na família, é com repetição. Então, talvez hoje eu não estou boa, amanhã eu faço de novo, e amanhã eu faço de novo, faço de novo. Pode ser que seja difícil no início, mas eu tenho certeza que se você pegar para executar uma forma de você melhorar a sua saúde mental através de uma leitura bíblica, por exemplo, o seu 15º dia será mais fácil do que seu primeiro dia. Porque você vai sentir sono, você não vai querer, você não vai ter disposição, você vai ter um imprevisto, mas você só não pode parar. Tem que persistir, persistir. E uma hora a vitória vem. Bem, só como falou, sobre pessoas que não demonstram, né? Isso. E o intuito de nós fazermos desse nosso projeto, desse primeiro episódio aqui, é geralmente por esse, não só por pessoas que estão longe, mas por pessoas que estão perto de nós, mas nós não percebemos e não achamos abertura para falar com elas sobre esses assuntos também. E talvez ela entrando aqui nessa live e apenas ouvindo, escutando, ouvindo sobre a palavra de Deus, isso pode tocar, pode fazer uma diferença na vida dela. E por isso, mais uma vez, eu peço para vocês aí que estão assistindo, compartilha a live aí,
Manda o link aí para os amigos, nos grupos aí dos seus familiares, grupo de amigos, porque eu acho que ninguém vai falar que esse tema não é relevante. Todo mundo vai ser unânime em falar que é relevante. Então compartilha, chama aí mais pessoas para assistir essa live aí. Nós temos mais alguns tópicos aqui para falar que vão nos trazer muito conhecimento e edificação espiritual. Amém? O nosso próximo tópico aqui, eu vou estar falando sobre ele, e é a identidade em Cristo e autoestima. Nós vivemos hoje um tempo, principalmente isso mais entre os jovens, e assim, pessoas com mais idade também, mas principalmente entre os jovens, que não têm mais autoestima. Qualquer coisa que uma outra pessoa fala, que as pessoas são falhas e são más principalmente, aquilo machuca a pessoa e machuca mesmo. Palavras ruins machucam. Aí muitas pessoas acabam se olhando no espelho e falam: eu não sou bonita, eu sou feia, ou não gosto do meu corpo, não gosto da minha aparência, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada aqui. E isso também é um dos maiores motivos que a gente vê aí de pessoas que se suicidam porque. Sempre buscando uma validação. Buscando uma validação, se suicidam porque acha que para as outras pessoas ela não vai fazer falta, que a vida dela é insignificante. E muitas pessoas podem nos fazer pensar assim, porque as pessoas falam coisas ruins, mas existem pessoas que nos amam. E principalmente Deus nos ama. E nós vamos ver aqui, eu vou citar algumas coisas aqui, que a Bíblia nos mostra que é o que Deus fala sobre nós. Não o que as pessoas falam sobre nós, mas o que Deus fala que nós somos. Isso é o que nós devemos guardar em nosso coração e crer realmente. Porque se Deus fala que nós somos isso aqui, nós realmente somos. Porque Deus, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela contém a verdade. E a palavra do homem não. O homem é falho. E da sua boca saem mentiras. E o que Deus fala é a verdade. O que Deus fala que nós somos? Deus fala que nós somos amados. Ou seja, mesmo se você tem uma decepção amorosa, alguém fala que não te ama, te despreza, mas Deus está falando para você todos os dias da sua vida: eu te amo, eu amo a sua vida. Deus fala também que nós somos perdoados por todos os atos que nós cometemos. E nós somos falhos, nós cometemos muitas coisas más, pensamentos ruins. E toda vez que nós nos viramos a Deus e com o coração sincero pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa. Sempre. Deus, ele é perdoador. E Deus também fala que nós somos filhos dele. Pensa, Deus falar que nós somos filhos dele. Porque aqui nessa terra, talvez pode a sua mãe te desprezar, te abandonar, ou seu pai te desprezar, te abandonar. Isso é triste. Mas a sua vida não acabou ali, porque você também, e principalmente, é filho de Deus, ou filha de Deus. Deus é o nosso Pai, aquele que nos consola, que está conosco todos os dias. E o que um filho faz quando tem uma decepção, quando cai, machuca o seu joelho ali? Ele corre diretamente para o colo, para os braços do seu pai. E muitas vezes as coisas estão acontecendo conosco na nossa vida e nós não estamos correndo para os braços do nosso Pai. Estamos buscando outros braços para correr. Outros meios para aliviar aquilo ali. Então, correr para os braços do Pai é o caminho correto para aliviar a nossa dor e trazer refrigério para a nossa alma. Deus vai falar também que nós somos templo do Espírito Santo. Pensa que importante é ser templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em nós. Aí eu quero perguntar aqui, se o templo fosse realmente uma casa como essa aqui, e falar só, é o templo do Espírito Santo e você está encarregado de cuidar desse templo. Como que você cuidaria? Desleixadamente, de qualquer forma? Ou eu tenho certeza que você vai falar que você vai limpar, deixar tudo bem organizado, cada coisa no seu lugar. E é o que nós temos que fazer na nossa vida. Cada coisa tem que estar no seu lugar, na nossa mente, no nosso ser, para que tudo esteja em harmonia e o Espírito Santo ele não só habite, mas ele seja perceptível na vida de outras pessoas através da nossa vida. Que as pessoas vejam o Espírito Santo em nossa vida. Veja que realmente ele habita em nós e ele faz transformações não só em nossa vida, mas em nossa família, em nossos amigos,
e nossos colegas de trabalho. E só complementando aí que a maioria das vezes somos especialistas em fazer o excelente para os outros e quando é para fazer para nós mesmos, fazemos de qualquer forma. Porque não nos damos o devido valor, pois aí é que deveria ser ao contrário. Se não estamos bem conosco mesmo, como que podemos oferecer o melhor para o outro? E não tem problema nenhum em dizer não. Se de repente naquele momento eu não posso, não é uma situação bacana, não estou em condições, fala não. Nós não somos responsáveis pelo que naquele momento o outro vai sentir, se para nós vai ser bom, sabe? Não em questão de orgulho, de que eu nunca vou fazer nada para ninguém, mas há situações em que eu tenho que me priorizar e há situações em que eu tenho que realmente prestar alguma coisa, algum favor, alguma gentileza para o outro, né? Então também temos que ter o discernimento para poder saber quando é o melhor para nós e quando é para o outro também. Muito importante. E seguindo aqui nas coisas que Deus fala que nós somos, e não o homem, Deus vai falar que nós somos mais que vencedores. Quantas vezes nós nos sentimos derrotados por não conseguir alcançar algum objetivo que nós temos na nossa vida, né? Ou não ser aplaudido por outra pessoa, não ser validado por outra pessoa, e nós acabamos colocando a nossa própria cabeça e nós acabamos acreditando que nós somos derrotados. Mas não, Deus está falando que nós somos mais do que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. Isso nós temos que ter sempre em nossa cabeça. Saber que tudo que Deus fala sobre nós são coisas boas, edificantes e que é para que nossa autoestima esteja bem, para glorificar e honrar o nome de Deus em tudo que nós façamos na nossa vida. E Deus ainda vai dizer que nós somos herdeiros, mas nós não somos herdeiros de coisas corruptíveis, ouro, prata, o carro que a pessoa tem ou a casa, não. Apesar de que isso ter os bens materiais aqui é muito bom, nós trabalhamos para isso e Deus quer nos abençoar nisso também. Mas o ser herdeiros aqui não é sobre isso. É sobre ser herdeiros no céu. Sobre ser herdeiros daquilo que Deus tem guardado para nós no céu. Então, o mais importante na nossa vida não é dar ouvidos para que as pessoas más falam. Nós vemos aí pessoas que fazem vídeos na internet sobre coisas bonitas, sobre Deus, sobre qualquer coisa que seja coisas relevantes, edificantes. E mesmo assim tem pessoas que vão lá nos comentários falar, você é feia, ou não gostei do que você falou, e falar qualquer tipo de coisa. Pode alguém falar que nós somos feios aí, mas a imagem e semelhança de Deus. Eu, só complementando aqui, presbitário, muitas das vezes as pessoas falam e a pessoa, a autoestima dela fica baixa, mas muitas das vezes a própria pessoa mesmo se rebaixa, né? A gente tem um problema aí Acredita, né? Acredita. A gente tem aquele problema que a Juliana falou aqui, na comparação. Às vezes a pessoa se compara com outra, acha que a outra é melhor do que ela, né? E aí ele vai se rebaixando. E isso vai criando um sentimento, uma emoção dentro daquela pessoa que pode se tornar futuramente uma depressão, algo do tipo, né? Mas o que eu entendo aqui é que a gente tem que se conhecer e saber que Deus tem um propósito para cada um, né? Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos defeitos, que todos nós temos, né? É entender que Deus tem um propósito, que Deus quer nos usar na obra dele, da forma dele. É entendermos isso. Se você for olhar para a questão da Bíblia, todos esses homens e mulheres de Deus que contém aqui nesta palavra, você vai ver que tem pessoas com diversos problemas. Se você pega um Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas as suas características físicas não dizia nada em relação a ser um rei. E ele foi escolhido por Deus para ser um rei. Né? Pequeno, não sabia guerrear, pastor de ovelhas, e foi escolhido por Deus. Se você pega
os 12 discípulos que o Senhor Jesus escolheu, dentre tantos outros que tinham lá, muito melhores. Cada um mais problemático que o outro. Cada um mais problemático que o outro. Deus usou. E hoje a palavra de Deus foi propagada de tal forma que está chegando aqui para nós hoje e para gerações futuras. Então é a gente entender que Deus tem um propósito, que você pode buscar ajuda em Deus, saber que você tem um Pai, um Deus que quer te usar da maneira dele, né, do seu jeito. Não precisa se comparar com ninguém, não precisa ser igual a um a outro. Deus quer te usar da maneira dele, do seu jeito aí, tá bom? Na obra dele. Deus tem um propósito para sua vida, tem um propósito da minha vida. Cada um fala de uma forma, cada um ensina de uma forma, e assim a glória de Deus vai se propagando, né? Então, o que Deus quer deixar para nós aqui hoje, para você que está nos ouvindo aí, é que não importa o que as pessoas falam e o que você acaba acreditando na sua vida, dentro do seu subconsciente, dentro da sua mente. O que importa é o que Deus fala sobre você. E o que Deus fala é que você é amado, que você é perdoado, que você é filho dele, que você é templo do Espírito Santo, que você é escolhido, que você é mais que vencedor e que você é herdeiro dele, herdeiro celestial dele. Então isso é o que Deus quer falar e deixar para nossas vidas hoje. E mais uma vez, eu insisto, compartilhe essa live aí, deixem perguntas aí, algumas dúvidas que vocês tiverem, podem perguntar e deixar a pergunta que nós vamos responder. Testemunho, algo que você vivenciou na sua casa sobre isso, alguma mudança que Deus fez na sua vida em relação a essas dificuldades que nós temos, deixa aqui também que nós vamos falar e vai ser muito edificante para nós aqui hoje. Amém? Ou talvez também, se a pessoa não se sentir à vontade para deixar um testemunho, um relato de alguma coisa nos comentários, pode mandar no direct, porque vemos de forma anônima, pegamos o assunto e abordamos também numa próxima live que poderemos fazer. Nós não falamos seu nome e abordamos o assunto aqui. Isso, Sim, boa ideia. Nós iremos passar agora para o nosso próximo tópico. Nosso presbítero Wesley vai estar respondendo falando para nós sobre esse assunto e sobre a importância do descanso, o princípio de sabá. O que é isso na Bíblia? O porquê isso é importante na nossa vida? Bom, o princípio de sabá, né, é um dom de Deus, né? É um dom deixado por Deus. Está lá relatado em Marcos 2, 27, onde diz que o sábado é para o homem, não o homem para o sábado, né? E a gente sabe, todos nós conhecemos, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas ele não descansou porque estava cansado, não. Ele descansou para deixar um princípio, para que nós aprendemos com este princípio. Que todos nós, né, é necessário, é essencial termos um descanso. Separarmos um tempo para nós, separarmos um tempo para que a gente possa ter uma comunhão com Deus, possa ter um momento com a nossa família, né? O descanso é essencial. Não adianta você... Um dos princípios aqui que tem causado tanta ansiedade, a pessoa fica naquela correria, querendo mais, quer trabalhar mais, e ele acha que isso está sendo suficiente, né? Trabalhar todo dia, e que se ele descansar um dia, ele se torna um preguiçoso. E não é isso, né? Quando você fica desesperado desta forma, você está deixando de confiar em Deus também, né? Você quer fazer da sua forma, controlando do seu jeito, e isso pode gerar consequências que muitas das vezes não tem como voltar atrás, né? Você perde um momento com sua família, você perde um momento com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, você não valoriza mais, né, aqueles momentos, né? Não valoriza mais os pequenos detalhes, né? Você vive só para trabalhar. Você não confia mais em Deus.
Você não tira um tempo mais também, porque a gente sempre separa que no tempo dos judeus eles separavam o sábado, né? Nós separamos aí o domingo para descansar, a gente tem um domingo para descansar, e nesse domingo a gente trata, tem uns momentos com a nossa família. A primeira coisa aqui da nossa igreja, a gente vem para a escola bíblica, porque a gente tem que aprender mais de Deus. Este momento de comunhão, de leitura da palavra, tratar o nosso espiritual também, porque para ter uma saúde mental em dia, a gente tem que ter, o nosso espiritual tem que estar em dia também, o nosso físico tem que estar em dia também, porque um depende do outro, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então, o descanso, ele é essencial para nós meditarmos um pouco, né? Os neurocientistas dizem que a meditação, né, ela faz crescer o córtex pré-frontal esquerdo, né, que é a região onde causa felicidade. Né? Quando você medita, lê a palavra de Deus, né, igual a palavra diz que é para meditarmos dia e noite, você está se aproximando do Senhor, você está ouvindo o que Ele quer para você, para a sua vida. Então é importante você tirar esse tempo para você. É um tempo para você ler um livro, né? Além da Bíblia, né? Ler um livro. É um tempo para você viajar com sua família. É um tempo para você conversar com alguém, visitar, fazer igual antigamente, né? Com a chegada da tecnologia, muitas vezes a gente deixou as tradições anteriores de lado, né? Antes as pessoas visitavam uns aos outros, conversavam, tinha aquele momento em família na mesa. Hoje em dia, cada um no seu celular, ou assistindo uma série, um filme, alguma coisa e pronto. Não é isso, é valorizar o tempo que você tem. O descanso não é só para você ficar lá deitado lá não, né? É você ter uns momentos para você tratar a sua saúde mental, a sua saúde física, né? Cuide de você, cuide da sua família, porque assim você vai conseguir vencer, né? E se você estiver passando por esses momentos, né, que a gente já tem relatado aqui, esses momentos difíceis, a gente está aqui para ajudar, né? A gente aqui é um braço de apoio e procure ajuda, porque Deus ele quer te abençoar, ele quer te tirar dessa situação, né? Mas basta você também querer, né? Buscar, né? Essa ajuda, porque e nós também temos que aprender, né? Identificar quando a pessoa está passando por problemas, é onde nós temos essa dificuldade, né? Muitas das vezes, quando acontece a fatalidade, a gente fala, mas estava comigo ontem, estava normal, mas hoje aconteceu isso. Então a gente tem que ficar atento, né? E o descanso é essencial para que nós nos acalmamos nosso espírito, nossa alma, nossa mente, para que colocamos tudo nos seus devidos lugares. E é importante destacar também que não só se falando também do trabalho profissional, né? Mas o trabalho na própria obra, trabalhando na igreja, que muitas vezes muitas pessoas estão sempre correndo, ajudando uma coisa, limpando a igreja, ajudando em tudo ali. E é importante tirar um descanso até disso também, porque até na Bíblia nós vamos ver casos de pessoas que se sentiram exaustas mentalmente pelo pela carga que a obra muitas vezes traz na nossa vida também. E é o que nós podemos aí, muitos pastores também passam por isso, e é importante tirar um dia de lazer, uma vez de quando tiver condição, vai lá na praia, vai lá em Caldas Novas, que é mais perto para nós, em Caldas Novas e Porto Seguro, o lugar dos mineiros, né? Então, é isso. Sobre isso, a quer falar algo a respeito ou podemos passar para o próximo aqui? Não, acho que pode complementar no próximo tópico. Então, nós vamos passar para o próximo tópico. E a irmã Juliana vai estar falando para nós exaustão emocional e o cuidado de Deus. O que nós podemos falar sobre isso? Exaustão emocional, trago aqui sobre
procrastinação. Porque, antes de adentrar ao tópico aqui, a referência bíblica, muitas pessoas hoje alegam que sente muito procrastinação. Mas o que é a procrastinação? Muitas pessoas falam que procrastinação é preguiça, inicia uma tarefa e não termina. Mas qual o motivo? Né? Tudo tem uma explicação. A procrastinação é um tempo que o subconsciente compra para não enfrentar aquilo que dói. É um medo disfarçado de enrolação. Você tem uma tarefa para ser executada, mas você não quer encarar o resultado. Talvez você não encare o resultado por medo de não dar certo, por você querer ser muito perfeito e não se achar suficiente para resolver aquela tarefa, ou talvez por estar apenas realizando o desejo de alguém. Então, talvez aquela tarefa que pegou para fazer nem faz sentido para você, né? Então, é importante, e cada tarefa que pega e não termina, aquilo vira um círculo vicioso, e isso gera ansiedade e gera essa exaustão emocional, mental, porque você tenta e não vê resultado. E o nosso cérebro, ele quer ficar acomodado, ele quer poupar energia. Então, todos esses sintomas, ele acaba sendo recalcado de forma psíquica para nosso inconsciente, né? E muitas vezes essas emoções, que elas não são expostas, ela vem também para o nosso corpo e manifesta em forma de sintomas. De repente você sente uma dor de cabeça, sente uma dor nas costas que você não explica, manifestação de outros sintomas físicos que aparentemente não tem um resultado clínico. Talvez você faz um exame e não dá nada. Você não sabe de onde que veio. Mas isso aí dentro, né, da psicanálise, ele é dada como a histeria, que você, todos esses sintomas recalcados, com o tempo ele é manifesto em forma de sintomas. Então, não só mentalmente, mas fique atento também aos sintomas físicos. E usando aqui de forma, uma metáfora assim, para explicar melhor, quando temos um acidente, por exemplo, uma lesão, né, que seja no tornozelo, na perna, onde for, o que a gente faz? Tem um procedimento. A gente faz a consulta, tira o raio-x, faz uma ressonância, talvez uma cirurgia. Depois da cirurgia, passa pela fisioterapia. Depois da fisioterapia, um fortalecimento numa academia. Depois treinar, caminhar para voltar ao movimento. Então, houve vários processos para chegar no resultado. E quando temos esse problema mental, não buscamos os meios de ajuda, que seria uma terapia, ou talvez tomar um remédio antidepressivo para ajudar a aliviar o sintoma, uma atividade física, porque daí a pessoa se acomoda dentro de casa, se tranca no quarto e não serve para mais nada, né? Talvez levantar mais cedo, fazer uma corrida. Só para lembrar, correr é de graça. Talvez a pessoa pense, eu não vou fazer atividade física porque eu não tenho dinheiro para me pagar uma academia, mas correr é de graça, as ruas são públicas, né? Então não tem desculpa para não ter que fazer uma atividade física, e isso aumenta dopamina, diminui cortisol, que está relacionado ao desenvolvimento do cérebro, né? Então tudo isso aí é um meio de busca, né? Só para relatar que às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso cuidado físico e negligenciamos o nosso cuidado da mente. A questão mental está em 1 Reis, capítulo 19, no seu versículo 4, que fala sobre o profeta Elias, né? Que após vencer o profeta Baal, Elias entra em colapso emocional. E ele diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Então, a exaustão mental realmente leva a esse tipo de pensamento. Mas o que não podemos deixar é nos vencer por isso, né? Porque a partir do momento que você tem a morte como única solução, você está cometendo até um crime contra a sua própria vida. E se eu não me engano, até dentro do direito penal, do processual penal, tentar contra a própria vida é crime. E a própria morte é a pena.
né, meio que assim, mas é um crime contra a própria vida, porque você tirou uma vida, tirou a sua vida. Então, que possamos nos atentar a isso também. E o Thomas, até citando aqui, que Elias também sentiu nesse desejo que ele teve de morrer, ele sentiu medo, isolamento, fadiga física e emocional. E é nessas situações que tomamos as piores decisões. Né? Eu não sei o que fazer, eu tô cheio. Gente, alguém, em algum momento, em algum lugar, um livro, um podcast, você vai achar solução. Só que ficar estagnado no mesmo lugar, só reclamando, só revivendo, só remoendo o problema, não vai te trazer um resultado positivo. Então, que possamos nos atentar mais a isso, olhar para os nossos sentimentos, né? Respeitar os nossos sentimentos, e nós também, da nossa parte, ter mais empatia com as outras pessoas, cuidar com o que fala, não fazer comentários engraçados que talvez naquele momento não é relevante. Talvez a pessoa dá um gatilho ali que está precisando de ajuda. Aí, em cima do gatilho, eu solto uma piada sem graça, dou risada, mas a pessoa ri junto para não frustrar outra pessoa, para não causar uma má situação. Vai embora triste, ruim, né? E é mais uma gota no E copo. é mais uma gota no copo que uma hora transborda. E nós vamos aí que, como a irmã citou Elias, e um profeta cheio de Deus, fez grandes coisas, e ele sentiu isso aqui, e é tão interessante porque ele falou, já basta ó Senhor. Ele já falou, ele queria acabar com a vida dele, mas ele já buscando em Deus. Então esse é o ponto que nós temos que nos atentar e ver. Nós temos que buscar em Deus. Acabar com nossas angústias, nosso sofrimento. Se você fala, tá difícil viver, mas fala para Deus. Se for hora sua, ele vai levar. Mas se não for, ele vai colocar ânimo na sua vida, assim como fez com Elias aqui também. E nós vamos ver mais para frente que Elias, ele nem morreu. Deus, ele vai tomar Elias, a Bíblia vai dizer que num redemoinho estava ele e o que então seria o seu sucessor, o profeta Eliseu, e Deus tomou ele num redemoinho e ele foi para o céu. Então, ele nem provou da morte ali. Então, é interessante nós vermos isso aqui e ver que nós mesmos buscando a Deus, nós vamos nos sentir tristes, entristecidos. Mas isso é uma coisa momentânea. Que com Deus, buscando em Deus, isso vai passar. E o problema é quando isso perdura por muito tempo. E a nossa intimidade com Deus já não está mais a mesma coisa, e nós não conseguimos mais entregar para Ele essas nossas dores, né? Então, é importante nós nos atentarmos a isso aí. Pode falar. Só complementando aqui, talvez as pessoas tenham dúvida, tá? Mas como que eu busco a Deus, né? Às vezes as pessoas têm esse tipo de pergunta, como que eu busco a Deus? Em que momento? Porque eu estou isolado. Como que eu vou buscar a Deus? No livro de Mateus, né, capítulo 6 lá fala, quando entrares no quarto, feche a tua porta e no secreto, fale com Deus, que ali te vê e te recompensará. Então, na própria palavra, nas escrituras mesmo, Deus já está ensinando como buscar Ele. Então, e é perseverança, não é buscar hoje, fazer a oração e amanhã acordar e já querer o resultado. Né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, só que a pessoa tem que buscar. E à medida que ela alimenta, até outra vez você citou que a pessoa que lê a Bíblia, né, várias vezes, ela diminui, né, o índice de depressão e ansiedade. A quantidade de vezes que as pessoas buscam esse tipo de leitura para estar fazendo, para estar realizando. Então, é importante ser constante, né? Fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com Deus, mas nós não fazemos isso, as pessoas não fazem isso, né? Já entra e dorme. Nosso próximo tópico é Jesus como um modelo de equilíbrio emocional. Jesus, ele é Deus, 100% Deus, mas nós sabemos também que quando ele veio para a Terra, ele veio e se tornou também 100% homem. Porque se ele não fosse 100% homem, ele não estaria sendo um exemplo que nós pudéssemos seguir, né? Porque ser como Deus, nós não seremos.
mas semos o Deus homem que Jesus fez, e até Paulo vai dizer isso, vai falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, já dizendo, sede imitadores de Cristo. Nós precisamos buscar a isso, serem imitadores de Jesus, um homem que veio na terra, que nasceu, foi um bebê como qualquer outro. Maria, mas José teve que botar ele para arrotar. É a verdade. Nós não paramos para pensar isso muitas vezes, mas é a verdade. Foi uma criança como qualquer outra, cresceu, brincou, ali foi crescendo, ajudou seu pai no serviço, começou o seu ministério apenas ali com 30 anos, que ele começou o seu ministério ali profético, falando a multidões, né? Claro, ele vai ser citado ali com 12 anos, a Bíblia já citando que ele crescia em estatura e também em sabedoria, mas o seu ministério mesmo ele vai começar ali com 30 anos e é um momento que ele vai, em apenas 3 anos, mudar todo o curso da história da humanidade através dele. E ele vai nos dar esses exemplos. E Jesus, homem, ele passou por diversos sentimentos, diversas emoções. Nós vamos ver que ele sentiu também tristeza profunda. Tristeza profunda e angústia. Ele sentiu ali quando ele estava no Getsemane, perto de ser entregue, de ser levado a Pôncio Pilatos e ser crucificado. Ali ele ora ao Pai e ele demonstra uma profunda angústia por aquele momento, pelo momento que ele viria que o pai se afastaria dele, não falaria com ele, e aquele momento ali ele vai até falar, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas buscando no Pai já a sua resposta e sabendo, falando, de qualquer maneira, seja feita a sua vontade. Entrega, né? Total. Então, Jesus, ele sentiu tristeza profunda e nos dá esse exemplo também. Jesus, ele também é citado aqui que ele sentiu compaixão pelas pessoas. Quando ele vê lá uma multidão de pessoas e ele compara aquelas pessoas como ovelhas sem o pastor para pastorear. E ele sente compaixão pelas pessoas. É mais um exemplo de emoção, de sentimento que Jesus sentia. E ele também vai sentir raiva, mas não uma ira. Ele vai sentir uma raiva justa por ele vai sentir uma raiva justa no momento ali que o pessoal está fazendo do templo um comércio. Ele vai purificar o templo. Só um momento, pessoal, que a gente alguns é a primeira vez, mas a gente vai falando sobre tudo, vai dar certo. É um problema com o áudio aqui e vão testando aí para nós aí se está saindo o áudio aí, se vocês estão conseguindo escutar ou se nós precisam que nós falamos mais alto, aí vai colocando nos comentários aí para a gente saber como é que tá, beleza? Então Jesus, nós vamos ver que ele sentiu tristeza profunda, sentiu angústia, ele sentiu compaixão pelas pessoas, ele sentiu uma raiva justa ali pelo o que estavam fazendo no templo de Deus, né? Que era um lugar de buscar a Deus, um lugar de adoração, e o pessoal estava fazendo de comércio. Que muitas pessoas fazem hoje em dia também isso, mas isso aí é um tema para a gente falar em um outro episódio. Mas também Jesus sentiu alegria. Ele sentia alegria por ver o bem-estar das outras pessoas, dos seus discípulos que iam falar da sua palavra, que iam nas suas missões ali, retornavam bem, com boas notícias para trazer para ele. E ele sentia alegria por aquelas pessoas. A Bíblia também vai citar que Jesus ele chorou pela morte de um amigo querido, Lázaro, que depois viria a ressuscitar, né, depois do 4º dia, depois de morto. Mas ele chorou ali quando descobriu que Lázaro tinha morrido, demonstrando também a amizade que ele sentia. Então todos esses sentimentos, todas essas emoções são coisas que nós devemos cultivar, as boas, né, cultivar em nós, e as tristezas, a angústia, saber onde nós devemos recorrer, que é no Pai, que é em Deus. Voltamos lá no início, correr para os braços do nosso Pai, não para outros braços ou para outras coisas que não vão nos edificar,
ou para outras pessoas, que muitas vezes muitas pessoas passam por um momento de angústia e correm para falar com pessoas que não tem nada de bom para retornar para ela, não tem nada de positivo para falar para ela, ou como a irmã falou que vai fazer uma chacota, ou no outro dia vai sair falando para outras pessoas, ó, fulano de tal tá assim, e aí a pessoa acaba, o seu emocional acaba ficando cada vez mais abalado. Isso é perigoso, porque quem mata as pessoas emocionalmente são outras pessoas também, pelas suas falas. E nós vamos ver que Jesus, que ele também, uma outra emoção que é demonstrada nele na Bíblia, nos Evangelhos, é a paciência. E isso aqui é interessante porque tem muitas pessoas que falam, eu não tenho paciência com as pessoas. E o problema de você não ter paciência com as pessoas é porque outra pessoa vai precisar ter paciência com você. Exatamente. Porque ninguém é perfeito. Você está dando trabalho para alguém também. Você vai estar dando trabalho para alguém. Então, e não é a paciência, não é algo que você vai falar, beleza, eu vou pedir paciência. Não peça paciência. Porque a paciência, ela é resultado na nossa vida, vai ser de tribulação, de luta. Se você pedir paciência, vai vir tribulação, vai vir luta para a sua vida. Para você treinar sua paciência. Então o melhor é você falar, eu vou exercitar a minha paciência. Se você está lá fazendo alguma coisa com alguém lá e a pessoa é vagarosa para fazer a coisa, e você está ansiado, com pressa para terminar, e a pessoa lá com toda lentidão, fala com Deus, oh Deus, me ajuda a esperar esse cidadão, esse indivíduo aqui. E exercite a sua paciência, sente, respire, conta até 10, de 10 em 10 para trás, para essa paciência ser exercitada em você. Então, é algo que Jesus demonstrou aqui para nós também. E todas essas coisas são coisas que nós passamos na nossa vida. Angústia, tristeza, medo, o choro, a tristeza por algum amigo, a compaixão pelas pessoas. Então todas essas são características que nós passamos na nossa vida também. Nós temos que aprender que Jesus veio e se fez 100% homem, também para nós aprendermos com Ele, que nós vamos passar por isso e nós vamos encontrar a nossa solução em Deus, assim como também Ele. Então, seja um bom imitador de Cristo. Busque ser um bom imitador de Cristo, porque assim nós conseguimos ter uma vida mais leve. Ele mesmo vai dizer que o fardo dele é leve. O fardo que nós vamos carregar com Ele é leve. E nós muitas vezes estamos carregando coisas pesadas, estamos acabando conosco mesmo, sendo que com Cristo, com Deus, fica tudo mais fácil, justamente. Então, aprenda com Cristo, que Ele viveu todas essas emoções também, e Ele foi um modelo excepcional de equilíbrio emocional para os nossos dias, para nós andarmos saudavelmente, emocionalmente hoje. Amém? Alguns irmãos querem complementar sobre isso? Deixa eu ver. Ainda não temos nenhuma pergunta. Meus irmãos, pergunta aí qualquer coisa. Eles estão à vontade de. Então, parece que vocês estão mais tímidos do que nós aqui. Mas faça aí algum comentário ou escreva alguma coisa aí, só para nós entendermos se está bom, se não está. Alguma pergunta, alguns feedbacks aí, pode falar conosco aí sobre o som, o áudio, também pode falar para a gente aí, tudo bem? E mais uma vez, compartilha aí, porque ainda tem coisa para nós falarmos aqui e ainda tem muita coisa que vai ser importante para nós aqui hoje. O próximo tópico, o presbítero Wesley vai estar falando para nós, orando em tempos de crise emocional. Qual a importância da oração nesses períodos em que passamos por essa crise emocional? Você comentou aí em relação a esse equilíbrio, né? A crise emocional é quando o equilíbrio já saiu, né? Ou você se excedeu demais, ou de menos. Então você está numa crise emocional. E
Desde o início aqui, nós aprendemos que a oração ela é essencial na vida do crente, na vida daquele que crê em Deus. Crente, eu digo, é todo aquele que crê em Deus, né? Não só os evangélicos. O termo crente ficou muito associado ao evangélico, mas crente é crer. Crer em Deus. E isso aí, falando nisso, né? Até o diabo crê em Deus. Até o diabo crê em Deus. Acredita. Crente, né? Então isso é essencial, orar. Né? Foi comentado aqui sobre a gente entrar para dentro do nosso quarto e ali a gente buscar ao Senhor. Né? A Bíblia nos relata isso. A Bíblia nos relata também, o salmista lá no Salmo número 120, no verso 1 diz: clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Né? A gente pode ver também lá no Salmos 46, um salmo bem conhecido de todos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro. É nele que a gente pode confiar. Né? Se às vezes você não tem, você não pode confiar no ser humano aqui, né? Você não tem aquela pessoa com quem você pode contar, que se você falar com ela, ela vai te julgar, falar que isso às vezes mimimi, ou vai te deixar mais para baixo ainda, ou você não pode confiar nela, porque às vezes você fala e ela vai lá e comenta com outra pessoa, né? E aí o boato se espalha, depois piora a situação. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso socorro bem presente, é nele quem confiamos. Você pode contar tudo para Ele, que Ele vai te ajudar da melhor forma. Ele prepara pessoas para falar algo, Ele prepara situações, né, para que você possa aprender com Ele, né? Ele fala com você através da palavra, você ora e é algo às vezes muito imediato, né? Deus fala com você através de uma palavra, através de uma pregação, através de um louvor, né? Deus tem várias maneiras de falar com você, mas você precisa primeiramente orar, né? O alimento, nós falamos, o nosso alimento é a palavra, mas o que sustenta um crente de pé é a oração, né? Devemos orar, devemos buscar, consultar o nosso Senhor. Como nós vamos chamar Ele, né, de socorro bem presente? Como nós vamos chamar Ele de amigo, né, se a gente não conversa com Ele? A gente desenvolve uma amizade com a pessoa, é de você ter comunhão com ela, né? Somos amigos porque nós temos comunhão, nós conversamos, nós temos diálogos frequentemente. Agora, quando você não conversa com a pessoa, você é apenas um conhecido, um colega, você só cumprimenta e pronto, né? Cumprimenta domingo da igreja. Só bate a cabeça, só pronto e só isso, né? E Deus, Ele é esse amigo, é um socorro bem presente. Você deve procurar, né, ajuda médica, você deve procurar ajuda psicológica, mas não deixe de buscar o essencial, que é Deus. Primeiramente Deus, as outras coisas você busca ajuda, né? É complementar, né? Cuide de você espiritualmente, porque o Senhor ele está pronto para te ajudar, né? A gente tem o versículo de Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, né? Então todo aquele que pede, todo aquele que ora, que busca, ele vai encontrar uma resposta, né? Deus vai dar uma resposta, Deus vai ajudar. Se você está passando por esses momentos complicados, difíceis, o Senhor está pronto para te ajudar. Então você tem que orar, você tem que buscar a Ele está pronto para te ouvir, né? Ele não, às vezes vai te ajudar, mas se você não diz, né, Ele sabe da sua situação, Ele conhece, o Espírito Santo conhece a sua situação, mas você precisa pedir socorro também, que Deus está pronto para abençoar e te ajudar. E muitas pessoas falam, eu não sei orar, mas Deus, eu não vou escutar a voz de Deus, mas
O importante é nós entendermos que orar é se ajoelhar, chorar se for preciso, falar com ele, conversar com ele, falar com ele. Aquilo que você vai falar para alguém, você falar com Deus e clamar a Ele por uma solução. Apenas por você falar com Deus, antes de você dormir no outro dia, você talvez nem vai perceber, mas você vai acordar mais leve. Deus vai trabalhar na sua vida, apenas por você falar com Ele. Então a oração, ela é de suma importância, nós não podemos viver sem oração. O que a Bíblia nos deixa é orar sem cessar. Então é orar em qualquer momento, em qualquer lugar. E o pessoal confunde muito pensa que é só aquela oração, às vezes é um pastor orando, fala, não dou conta de orar igual ele ali. Quer fazer cheio de igual, palavras, cheio de palavras bonitas. Mas a oração nada mais é do que você falar com Deus, conversar. Tem um verso ali, muitas das vezes você não vai conseguir nem falar, mas só de você ajoelhar, chorar aí na presença do Senhor, o Senhor conhece, Ele sabe o seu sentimento. Então, é só a atitude de ir buscar ajuda em Deus, né? Só complementando essa fala aí, a questão de falar para Deus, eu lembrei da palavra lá do cego de Jericó. Porque quando ele clamou para Jesus, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus chegou para ele, e Jesus chegou, né, e perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, Jesus sabia da necessidade dele, mas ainda assim, houve a necessidade de que ele falasse. E assim, quando olhamos para um mendigo, né, que ele era um mendigo, então o que nós pensamos que o mendigo hoje, que nós conhecemos, né, o mendigo pede dinheiro, pede uma bebida, às vezes pede uma coisa para comer, ou um cobertor, uma coisa assim, mas a maioria das vezes dinheiro. Então ele era um mendigo, ele não tinha uma casa para dormir, ele não tinha boas roupas, ele não tinha uma alimentação. Então ele poderia ter pedido aquilo para Jesus, né? Então ele não olhou para isso, por quê? Porque ele estava diante do Deus vivo, ele estava diante da pessoa que poderia transformar a vida dele para sempre. Então quando Jesus pergunta o que queres que eu faça, ele não pediu qualquer coisa. Ele não pediu uma coisa que homens podem realizar. Ele pediu coisa que para o homem é impossível, mas que para Deus é possível. Então ele falou que eu veja. Qual homem poderia de forma imediata devolver a visão dele? Nenhum. Então ele sabia que ele estava diante da única pessoa que poderia realizar esse milagre. Então está aí a importância de você dizer, de você desabafar, de você se colocar dentro do seu quarto e realmente transferir todas aquelas emoções suas, despejar, entrega para Deus e descansa. E espera e confia. Isso aí. Profundo isso. Alguém quer complementar com mais algo? Nós ainda não temos perguntas, então vamos continuar aqui. Mas continue ligado aí com a gente e compartilhe, chame alguém aí, que nós estamos já caminhando para o encerramento, mas ainda tem algumas coisas para nós falarmos aqui. O nosso próximo tópico, a irmã Juliana vai estar falando, quando procurar ajuda. E fé e terapia, elas podem caminhar juntas? Olha, com certeza absoluta, fé e terapia caminham juntos assim, porque o primeiro socorro que a pessoa fala, mesmo que mentalmente, meu Deus, me ajuda. Então daí já é uma demonstração de fé. Ela já acredita, né, na palavra de Deus. E quando buscar uma terapia, eu falo por mim, por experiência própria, de forma imediata, que a partir do momento que você sentiu que sua vida não está legal, que tem uma coisa ali que está disfuncional com o que você habituava a viver, procura ajuda. Eu não sei a quem recorrer. Procura um clínico geral, expressa e ele te encaminha. Começa a partir daí. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta. Tenta lá no postinho. Eu estou falando aqui da nossa cidade, né? Mas em demais cidades também pode ser. Ou procure uma pessoa que você acredita ser uma referência que possa te ajudar. Então, a ajuda ela tem que ser imediata, porque o acúmulo depois vira bola de neve que você talvez não vai conseguir expressar, né? Um problema resolvido no início, ele pode, né, ser aliviado e talvez curado, ou se levar por mais tempo, ele não vai virar bola de neve.
Então eu falo que a ajuda profissional ela é essencial. É importante nós citarmos aqui, que para a gente se situar, que a primeira busca a gente faz em Deus, através da oração, como o irmão citou. E podemos buscar meios, pessoas que nós sabemos que tem algo para falar para nós, ou alguma liderança religiosa também pode trazer algo para nós, alguém que nós conhecemos, e profissionais, né, da área, psicólogos, psicanalistas, terapeuta. E só que é importante nós sabermos também que o tipo de terapia que nós vamos buscar, porque existem diversos tipos hoje, né? E não sei se você pode falar mais sobre esse assunto para nós, aí, desses diversos tipos que tem, que nós devemos tomar cuidado onde a gente vai procurar essa ajuda, onde a gente vai se meter, porque a gente pode estar se metendo aí em coisas que não agradam a Deus, ou que vem para um lado talvez ocultista também. Na verdade, assim, é buscar o tipo de terapia de ajuda que tem Deus como base, né, como centro. Né? Então, se você busca algo que você percebeu que Deus não está ali, como diz a própria Bíblia, né, fuja da aparência do mal. Mas talvez você não distingue, mas pesquisa, não sabe do que se trata realmente, então não lança todo o seu sofrimento diante daquilo que você desconhece. Né? Então, de repente, uma maneira simples que você busca resolve mais do que você buscar coisas mirabolantes que está exposto dia a dia em redes sociais. Né? Então, é isso. E o que eu achei interessante que a Juliana falou, que a gente tem que buscar terapia imediato, né? Não é só quando já está na... Exatamente. É igual quando busca na crise, Deus, né? quando não vê saída. É buscar de uma forma assim, para você se prevenir, né? Porque uma ansiedade, uma crise emocional, ela já falou aqui no início, que não é do dia para a noite, né? É um tempo, são determinados passos ali para atingir aquilo lá. Mas, se você cuidar antes, você pode prevenir futuramente, né? Cuidar. Se você busca a presença de Deus antes de ter problema, mas se você ora antes, a possibilidade é muito menor. E se você passar por isso, você já vai estar preparado para passar por cima daquilo e ir para a próxima fase também. E só lembrar que terapia não é coisa de doido, não, gente. Porque se a pessoa pensa isso, que vai por exemplo, eu vou no postinho de saúde procurar ajuda. Quando eu chego lá para fazer a triagem, a pessoa me pergunta, né, o que você tem? Não, estou com problema de cabeça. Às vezes até a maneira como a pessoa fala, talvez ela não sabe distinguir o que talvez é. Até o profissional ali naquele momento não... Aí o profissional também tem que entender, né? Às vezes a pessoa está lá, eu não sou, eu sou apenas um enfermeiro, eu sou um técnico, estou uma pessoa aqui que estou com problema de cabeça. Não, tá doido. Sabe? Então não é isso. E às vezes a pessoa, gente, só quer conversar. Só quer conversar. E a terapia, ela pode ser feita por muito tempo, por tempo prolongado, até mesmo como uma forma de prevenção. Né? Talvez você está ali percebendo alguma coisa dentro da sua família, alguma coisa no seu trabalho, busca ajuda logo, de imediato, procura resolver. No trabalho, procura a pessoa, conversa, procura o chefe, tem uma forma lá dentro do trabalho que pode estar abordando isso, procura, relata, porque aquilo que a gente não dá corda, né? Depois não dá ruim. Então... Justamente. Vai mais alguma coisa? Nós estamos caminhando agora para o nosso encerramento, e se ainda surgir alguma dúvida, pode estar passando para a gente aí, fazendo alguma pergunta ou alguma experiência de vocês. O próximo tópico aqui, e último, vai nos dizer a comunidade cristã como um apoio à saúde mental. Nós vamos ver aqui em Gálatas, que é uma carta escrita por Paulo à região da Galácia, e ele vai dizer que levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Todas as cartas de Paulo, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, dos 26 que nós temos, e todas as 13 têm ensinamentos para as igrejas, ensinamentos de convívio para a igreja em todos os assuntos ali. E ele vai aqui nos dizer para nós levarmos as cargas um dos outros, assim nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo.
E muitas vezes a igreja falha nisso. Nós sabemos e nós precisamos ter uma mudança muitas vezes na nossa forma de abordar ou de conversar ou de ter atenção com as pessoas, porque muitas vezes pode ter algum visitante que vai chegar aqui e na maioria das vezes não demonstra aquilo que está sentindo. Na maioria das vezes ele aparenta estar bem, vai entrar e vai sair. Então é importante nós termos empatia, conversar com ele, porque ele não vai chegar e vai despejar, olha, eu estou sentindo, eu estou com esse problema emocional. Mas cumprimentar, seja bem-vindo aqui. Vai investigar o ambiente, investigar o ambiente, ver se as pessoas são dignas da sua confiança, vamos dizer assim. Então é importante nós, como uma comunidade cristã, como a igreja de Deus, sabemos que nós temos que ter esse cuidado com essas pessoas que chegam e até mesmo com as pessoas que já estão aqui, né? Que muitas vezes algumas pessoas vão ficando em alguns momentos um pouco escanteadas, vamos dizer assim, e nós como comunidade cristã temos que sempre ter esse cuidado, porque em algum momento nós acabamos sendo falhos nisso, porque as pessoas não demonstram. Porque se chegar um visitante ali e ele demonstrar tudo isso que ele está sentindo, chorar ali, aí é fácil, porque a palavra de Deus pregada vai transformar a vida dele, vai falar com ele. Então, é um ponto que nós, como comunidade cristã, nós devemos ter esse cuidado, saber escutar as pessoas com empatia, orar pelas pessoas com sinceridade, porque a nossa oração, intercedendo pelas pessoas, ela também tem poder. Ela também pode fazer na vida das pessoas. E oferecer sempre presença, suporte para aquelas pessoas que, não estou bem, estou precisando de ajuda em tal coisa. Nós temos esse dever, que é um dever mesmo, estabelecido pela palavra, estabelecido por Cristo, de dar esse suporte e aconselhar as pessoas com sabedoria. A pessoa vai chegar, vai buscar você para falar alguma coisa, você tem que não debochar, não rir, não falar, isso aí vai passar. Não. É saber, com sabedoria, com a sabedoria da palavra, com a sabedoria das escrituras, saber o que falar para ela, para que ela seja edificada e não seja mais machucada do que já está. Alguém quer complementar sobre isso? Entender que a gente é embaixador de Cristo aqui na Terra, né? E com esse papel nós temos uma grande responsabilidade, né? Nós representamos Cristo aqui. Então, isso aqui é tudo que Cristo faria se estivesse aqui na Terra, né? Mas Ele está conosco, Ele está nos usando e devemos fazer da mesma forma que Ele faria com as pessoas, né? As pessoas vêm procurar a igreja, não é para a gente às vezes debochar, né? Eles vêm procurar porque estão precisando de ajuda e nós oferecemos essa ajuda, que é Cristo. E uma pessoa que vem na igreja, que nunca, assim, um exemplo, né? Que nunca veio e vem sem ninguém convidar, provavelmente ela está passando por algum problema e que ainda bem que ela vê essa solução em Deus, que ela vê essa solução em buscar a presença de Deus. E nós devemos fortificar isso, fazendo com que ela se sinta bem estar aqui e a presença de Deus, a palavra pregada, encontre o coração dela e vá no mais profundo do ser dela para trazer transformação, para trazer refrigério, para trazer as boas coisas. E uma pergunta que eu mesmo quero fazer aqui para nós e para nós falarmos isso aqui, já partimos para o encerramento, a oração e a meditação bíblica, como elas podem contribuir para o nosso bem-estar. A meditação bíblica, começando por essa parte, a irmã Juliana até citou, ela faz muitas mudanças em nossas vidas. É comprovado cientificamente, se depois vocês quiserem pesquisar aí, é comprovado cientificamente que a leitura da Bíblia com constância, ela traz transformações na nossa vida. Apenas abrir a Bíblia no domingo aqui, quando vem no culto, quando o pastor vamos ler aqui esse versículo para a gente pregar. Isso aí, pouca mudança vai trazer na sua vida. Lê uma vez na semana,
vai te trazer um entendimento, você vai conhecer um pouco? Vai, mas não vai trazer muito. A pesquisa científica vai dizer que quando nós lemos a Bíblia a partir de 4 vezes por semana, 4 dias por semana, vai trazer mudanças drásticas na nossa vida. Então, o índice de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, de síndrome do pensamento acelerado, dessas coisas mentais negativas na nossa vida, vai cair drasticamente. Isso é pesquisa científica e é verídico, mostrando que a leitura da palavra traz mudanças na nossa vida. E sem contar no índice de embriaguez, de consumir bebida alcoólica, de entorpecentes, de ter relações extraconjugais, que cai também de forma drástica, porque o conhecimento da palavra transforma e liberta. Nós sabemos que nós temos uma regra de vida, uma forma que nós devemos viver. Isso traz um conforto para a nossa vida que nós não vimos outrora, mas agora nós vemos aqui e sabemos que nós vamos nos sentir bem, aliviados e confortáveis em viver conforme a palavra nos manda viver. Os irmãos querem complementar algo sobre isso? A Bíblia diz também, conhecereis a verdade vos libertará. E libertar de quê? Da escravidão do pecado. Quando você conhece a verdade, você não conhece a verdade se você ler também, é igual você falou, só no domingo. Você vai conhecer a verdade se você meditar nela de dia e de noite. Não é passar o dia todo lendo. Leia uma parte, medite nela, leve a mensagem de Deus para o seu trabalho, fique meditando nela durante o dia, que Deus vai falando com você. E através da sua vida, depois que você está transformado, Deus vai transformar outras pessoas também. Porque através do conhecimento que você tem na palavra, vai surgir momentos que você vai ser um instrumento de Deus. Você que vai falar para outra pessoa. A pessoa está precisando de um versículo aí, está precisando de uma ajuda, e é você que vai ajudar ela. E é bom até a questão em relação à oração aqui também, que a gente já havia citado, que contribui muito. Quando você tem essa comunhão com Deus, você não dá espaço para esses pensamentos, você não dá espaço. O seu ser, ele está cheio da presença de Deus, você está cheio de Deus. Então você não dá espaço para qualquer outra coisa. E quando você está cheio de Deus, tende a você estar bem fisicamente, bem mentalmente, por mais que tenha os seus defeitos ou não, mas você vai estar bem, confiando em Deus e adorando a Ele. E é importante aí a questão da constância, Porque se você pegar um dia, vou ler a Bíblia, você ler 2 horas de Bíblia, mas depois não lê mais a Bíblia. Agora, se você pegar e dividir na semana, em uma semana você lê, todo dia você lê um pouco, e na semana ficar 2 horas de leitura de Bíblia, é muito mais edificante para a sua vida. Porque você está na constância e a transformação na sua vida ela vai acontecer de forma paulatina, mas para o resto da sua vida, enquanto você estiver buscando isso. A irmã quer falar algo sobre isso? Assim, não exatamente sobre isso, mas algo que ficou aqui para trás, mas que é relevante também. Sobre esses períodos de crise, como eles tinham falado, eu não peguei o gancho lá no momento para não poder falar, mas só que diante disso, a nossa vida, primeiramente, ela tem que ter sentido. Nós temos que saber por que fazemos o que fazemos. Não faz sentido você levantar todos os dias sem um propósito. Talvez isso acarreta a maioria das crises, de ansiedade e também compulsões. Talvez pessoas tenham compulsões por comida, por doce, por compras, diversas coisas que é feita de forma imediata sem pensar. Então, dentro da psicanálise, isso é explicado como o id, que é o desejo inconsciente, o ego e o superego. Quando a pessoa está com... É como se fosse assim, você tem o id, é o inconsciente, é tudo aquilo que você faz de forma impulsiva.
O inconsciente, ele não mede consequências, ele só faz. Né? É como se fosse um diabinho aqui do seu lado. E o superego já é o seu consciente que te trava. É o anjinho, o diabinho e o anjinho. E o ego é o eu, é o seu presente, é o que faz o equilíbrio entre o inconsciente e o subconsciente. Então, às vezes você está tendo muita compulsão, está tendo síndrome do pensamento acelerado, eu estou ansioso, eu estou tendo crise, então é o seu subconsciente que está trabalhando mais. Você não está conseguindo manter o equilíbrio. Né? Então, isso é importante a pessoa saber, até mesmo para ela medir como que está sendo o dia a dia dela, como terminou o seu dia, como que você agiu mais, pelo seu inconsciente ou pelo seu subconsciente, né? Pelo seu consciente ou pelo seu superego, né, na verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou com o ego alto demais, mas às vezes o ego alto demais dentro da psicanálise, que nós estamos falando de saúde da mente, ele te trava, ele não te deixa fazer nada. Então também não é bom. Da mesma forma que o inconsciente, ele manda você fazer sem pensar, sem consequência. Você tem ali uma compulsão por doce, aí você come de repente seu pode estar lá nas alturas. Você faz uma compulsão por compra, e daqui a pouco você estourou o cartão de crédito, aí já veio um problema financeiro, aí você guarda porque não quer falar, acumula dívida, pega emprestado. Então, tudo desencadeia para esse tipo de crise emocional. Então, por isso que é importante manter o equilíbrio. Só esse gancho aí que passou e eu quis deixar esclarecido. Muito importante você falar disso, edificante para nós. E importante, né, para nós sabermos e buscarmos esse equilíbrio sempre em Deus. E a Marta falou sobre o propósito. Muitas pessoas se perguntam, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei onde achar o propósito da minha vida. E tentar achar o nosso propósito longe de quem tem o propósito é difícil. Então, estar perto de Deus, que tem o propósito para a nossa vida, é muito mais fácil para nossas vidas. Orar, ler a Bíblia, jejuar, é o que nos faz estar próximo dele e faz dar um sentido para a nossa vida em tudo que nós vamos fazer. Em qualquer área que você for trabalhar, que você for fazer, quando você começar e ver que tem um sentido de Deus, você vai ver a mão de Deus também trabalhando, né? Ver que está leve, mais confortável, que a coisa está andando leve. Então essa é a importância. Agora nós terminamos aqui os nossos tópicos e eu queria apenas que os irmãos dessem as suas considerações finais sobre tudo que nós falamos aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo ali. O último detalhe aí que eu quero deixar para vocês é dizer que nunca é tarde, né, para tomar uma decisão de mudança, tomar uma decisão para recomeçar, né? Às vezes você que está assistindo aí, às vezes está com a idade mais avançada e pensa que já perdeu tudo que tinha que fazer, mas nunca é tarde. Deus está aqui. Deus quer te ajudar, Deus quer te abraçar, né? Ele quer caminhar contigo, ainda tem propósito para você. Deus ainda quer te usar na obra dele, quer te usar na sociedade. Então, não perca tempo. Comece hoje mudando a sua vida, os seus hábitos. Comece hoje buscando mais da palavra de Deus, buscando mais a presença do Senhor. Comece hoje buscando ajuda, né? Terapia, algo do tipo. Só apenas comece, que Deus ele vai te estender a mão e caminhar junto contigo. Amém? Só lembrando aqui, né, como o presbiteriano mencionou, que Jesus iniciou o ministério dele com 30 anos, né? E hoje as pessoas antes dos 30 já querem finalizar a vida. É meio que contraditório, sabe? Já quer ter tudo, já quer alcançar tudo, quer ter sucesso, quer ser rico. Riqueza é uma das coisas que todo mundo busca hoje. Dinheiro fácil. Tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Não suporta o processo, só quer o resultado, né? Não quer... comparação também que faz, né? Então, o que eu quero dizer é assim, que quem está passando por isso agora é que nós respeitamos a sua dor. Nós sabemos que a sua dor é legítima, né? E que estar nela ou não é uma escolha. Que você tem a opção também de buscar ajuda e de querer mudar. Porque o momento, por exemplo, que uma pessoa cai, isso eu estou falando de queda mesmo, se a pessoa caiu no chão,
A tendência de quem está próximo de você é te estender a mão para te levantar. Só que quando eu estendo a minha mão, a contrapartida é você também estender a sua e você fazer um impulso para levantar. Porque talvez eu não consiga te levantar sozinho se você também não querer levantar e não querer sair de onde você está. Então, e dizer também que o tempo passa. O mundo não vai mudar porque você está com a dor. Todos nós temos traumas, todos nós temos dores, todos nós temos sofrimento, todos nós temos crise financeira. Todo mundo aqui já passou pelo SPC e está tudo bem. Só que assim, o que a gente tem que fazer é entender a situação, encarar de frente, resolver, não lamentar, sabe? Então, o tempo ele vai passar e o mundo não vai mudar porque você está sofrendo, não. Você tem que acompanhar. E a forma como você está hoje e a forma como você for estar daqui 6 meses é o que vai dizer a partir da tomada de decisão que você tomar hoje. Dezembro vai chegar, se você tomar decisão ou não. 2026 vai chegar, entendeu? Então, como você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Suponhamos que você tenha aí 15 anos hoje, 10, 20, 30 anos, 40, e você for viver até seus 90, 100 anos. Não é sobre o que você viveu até aqui, é sobre o que você quer viver daqui para frente. Como você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, como você quer estar. Então, às vezes nós olhamos publicações de internet e fazemos comparações. E muitas vezes denominamos inveja, de que eu quero ter o que fulano tem, eu quero ser como fulano é. Use isso como inspiração. Achou uma pessoa bacana, achou um carro relevante, achou uma vida de fulano, inspira. Coloca ali no papel o que eu tenho que fazer, de qual forma eu tenho que trabalhar para daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos eu estar daquele jeito. Então isso aí é você ter um sentido na sua vida. É você ter um propósito, é você ter o que buscar. Porque se você não sabe nem o que você quer, como que você vai buscar? Como que você vai pedir? Né? Como o cego lá de Jericó, ele sabia o que ele queria, ele chegou diante de Deus e ele pediu o que para os homens era impossível. Então, se você tem um sentido na sua vida, você sabe o que busca, é mais fácil de você sair de uma crise, né? Porque todos os dias você vai trabalhar firmemente em cima daquilo. Isso é você, é você canalizar a sua energia, o seu momento, a sua dor em outra coisa que vai te dar um resultado. Então, pensa diferente, enfrenta a sua dor e vença. Escreva aí no papel, daqui 6 meses eu quero estar assim, dessa forma, faça, executa. Tem que ser feito. Fácil não é, mas tem que ser feito. E quem que vai fazer se não você próprio, né? Por exemplo, você quer aí ter um resultado fitness, não, eu vou pôr meu amigo para ir correr para mim. Eu quero melhorar olhar minha alimentação, não, vou pôr outra pessoa para comer alface, tomate para mim. Não faz sentido, então a busca é sua. O que nós podemos fazer é dar apoio. Mas o executar, a palavra de Deus está aqui, ó. Tudo está ensinando aqui, a vida toda, desde financeira, emocional, tudo. Mas quem é que tem que executar? É Deus que vai vir aqui trabalhar para mim? É Deus que vai pagar minhas contas? Eu tenho que fazer a minha parte. 50% dele, 50% eu. E é isso. Muito bem. E aqui, para encerrar, quero dizer que lá no início, nós falamos sobre lançar em Deus, sobre ir até Ele, que Ele vai nos aliviar nossas angústias, dores. E aí a pergunta, como eu faço até isso? E aqui, ao final de tudo, nós vemos que realmente é muito mais fácil, quando vem a angústia, quando vem o sentimento, nós nos ajoelharmos e falarmos com Ele, do que irmos lá no boteco tomar uma cerveja. É muito mais fácil, mas só que nós procuramos o mais difícil. E as pessoas falam, como eu vou até Deus? É fácil. Ajoelhar, orar, fechar a porta do seu quarto, falar com Ele, abrir a Bíblia. Não tem a Bíblia? Bíblia online no celular. Você pode ler a Bíblia, fazer um jejum, buscando pela sua espiritualidade, pela sua vida. E isso tudo é se aproximar de Deus. Isso tudo é lançar sobre Ele as nossas dores. Então é muito mais fácil. E é de graça. Isso é de graça. É de graça. Entendeu? Em contrapartida, uma bebida alcoólica, cara, e as pessoas ainda querem tomar a Heineken, né? Para tirar a foto ainda. Então,
Lançar sobre Deus é muito mais fácil do que nós buscarmos outros meios. E o que nós fazemos muitas vezes é buscar os outros meios em vez de lançar tudo sobre Cristo. Então, isso é o que nós queremos falar. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Deixa eu só complementar alguma coisa assim. Às vezes as pessoas pensam que nós mencionamos várias vezes sobre refúgio em bares, em festas e outras coisas, né? Mas eu quero deixar claro aqui que a gente nós não estamos aqui dizendo que só essas pessoas que têm problema, né? Só a bebida. Assim não. Como Elias, né? Sim. E, por exemplo, tem pessoas também cristãs que estão na igreja e têm problema emocional, sabe? Só que as formas de busca é diferente. A forma de resolver o A problema. forma de resolver é diferente, sabe? Então é importante deixar isso claro. E você mencionou aí sobre o jejum. Às vezes a pessoa também pensa que o jejum é só abdicar de comida, é só abdicar de coisa, mas o jejum também é um sacrifício de tempo. É o tempo que você dedica para Deus no seu dia dentro das suas orações. Talvez Deus não quer que você fique ali horas com fome, mas se você tira 10 minutos, ajoelha e tem aquele momento com Ele, isso também é um jejum. É um jejum de tempo. Seu dia tem 24 horas. Quanto dessas 24 horas você tirou para orar? Isso também é um jejum. Né? Só pegando esse gancho aí para complementar. Então, nós vamos fazer os encerramentos, mas antes de nós fazermos os encerramentos e pedir para vocês os feedbacks aí de tudo, eu gostaria que nós fazemos uma oração em prol dessas pessoas que sofrem com essas angústias, com esses problemas mentais, emocionais, e para que Deus venha trabalhar na vida delas, venha transformar a vida delas e que elas sejam tocadas pela palavra de Deus e que elas tenham esse entendimento de que elas precisam saber sobre a palavra. Eu queria pedir para o presbítero Wesley fazer essa oração para nós. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e amado Pai, Senhor Jesus, estamos aqui falando, Senhor, de um tema importante e necessário. Nós não conhecemos, não sabemos o que cada um está sentindo, o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que está dentro de cada coração, cada sentimento, cada emoção, tudo aquilo que tem afligido o teu povo, tudo aquilo que tem tirado noites de sono do teu povo. Pedimos ao Senhor neste momento, meu Pai, que o Senhor possa ir visitar cada um que assistiu esta live, a cada um, Senhor Jesus, que foi tocado pela Tua Palavra, que o Senhor, meu Deus, possa vir confortar o coração, que o Senhor, meu Deus, possa vir ajudar, que o Senhor possa vir sustentar, que o Senhor possa, Senhor, ajudar em toda a sua caminhada cristã, tirando, Senhor Jesus, todo sentimento ruim, tirando, Senhor Jesus, toda autoestima baixa, tirando, Senhor Jesus Cristo, todo complexo de inferioridade. Senhor, ajude ele, ajude ela, sustente em tua casa. Senhor Jesus, revele para ele, para ela, a tua palavra. Transforma esta vida, transforma este ser, pois o Senhor Jesus tem poder para isso. Senhor, vai em cada casa, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão na live. Não sei se alguém ficou desde o início, mas se ficou, Deus abençoe você por isso. Muito obrigado. Essa live, acho que o pico que nós tivemos aí foi de, acho que umas 20 e poucas pessoas na live. É a nossa primeira. Sim. É um assunto relevante que precisa ser falado mais vezes. É a nossa primeira, nós vamos falar mais vezes, mas nós vamos também ver se nós conseguimos deixar gravado isso aí, fazer alguns cortes e postar para que cheguem mais pessoas, que vocês possam ver e compartilhar com mais pessoas. E vamos estar trabalhando aí para crescer essa ideia para as pessoas conhecerem. E no próximo episódio, no segundo episódio que nós vamos fazer, em nome de Jesus, vai ter mais pessoas também para ouvir aí. E nós temos perguntas também, né? Que nós não tivemos nem perguntas, irmãos. Que é isso? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero convidar aqui a vocês. Nós temos cultos aqui na Assembleia de Deus Missão às terças,
quintas e nos domingos, às 7 horas. Aqui é Rua Açucena, 170, no bairro Jardim da Paz, né? A Assembleia de Deus Missão. E vem aqui cultuar conosco, vem aprender a palavra. Na terça-feira é culto de ensino, na quinta é o culto da bênção e no domingo culto de louvor a Deus, de louvor e adoração. E vem aqui estar presente conosco, você é nosso convidado. E queremos também deixar o convite para vocês, deixar nos feedbacks de vocês para nós aí. Depois nós vamos soltar aqui, pode no Instagram da Juliana também, mas vamos colocar lá no Instagram dos Adoradores por Excelência. Segue a gente lá, porque nós estamos fazendo aqui no Instagram dela, porque o nosso foi perdido, nós fizemos um novo e o Instagram não deixa, não aceita que a gente faça live com o Instagram novo. Então segue lá para a gente ter o máximo de seguidores, para a gente conseguir fazer as lives por lá também. E vamos deixar essa caixa de perguntas lá, vocês podem deixar o seu feedback, sugestões de temas para nós falarmos nos próximos episódios. O que nós podemos melhorar aqui, que vocês acham que talvez faltou para ter um bom entendimento, ou no áudio. Os nossos microfones aqui não são dos mais tops, mas se você achou que não ficou bom, fala pra gente, dá pra melhorar o microfone aí, que a gente vai tentar juntar um dinheiro aí pra gente comprar o melhor, daqueles redondinhos assim, aqueles lá é chique. E para ficar melhor para nós fazermos aqui e que vocês aí possam compreender tudo que nós queremos passar para vocês, certo? Vocês querem... E até mesmo o nosso intuito é contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, independente da pessoa ser ou não da nossa igreja, nós queremos alcançar o maior número de pessoas, independente de idade. E nós também sabemos que temos bastante crises emocionais na infância, né? Que é onde começa ali. Então, para tratar disso futuramente, também temos que começar da nossa base, do nosso futuro, que são as crianças. Justamente. Então, o conhecimento bíblico, ele liberta e traz vida para nós. Não quer falar mais alguma coisa? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até mais.